Psiquiatra especialista em saúde do sono. Doutora Regina, para começar, seja muito bem-vinda à Conexão RS. Como é que o sono reparador se diferencia de uma noite de descanso interrompido? Boa tarde, já vou começar com essa pergunta. Então, boa tarde, é um grande prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema que é com certeza encantador. E eu fico muito feliz em cada vez a gente poder falarmos mais sobre esse tema que é o sono. Então, como é que a gente pode saber? Bem simples, como a pessoa acorda. O sono, se a gente tem um sono de qualidade e adequado, nós vamos acordar descansados. Então, essa é a melhor resposta. Dormimos à noite e acordamos descansados, prontos para o nosso dia, essa é a principal resposta. Opa, parece que eu sempre acordo cansado, só com o despertador, mesmo quando ele toca, eu tenho dificuldade de sair da cama. Opa, tem algo errado. Mesmo tendo dormido horas tidas como suficientes, que é bem o que tu falaste logo no início. Uma coisa é duração do sono, outra é a qualidade do sono e o outro é o momento que ele ocorre. E nós precisamos respeitar esses três aspectos para ter um sono com qualidade. Perfeito, doutora. Eu queria te perguntar, para começar, né? A gente já começou com essa primeira pergunta, que é uma dúvida do pessoal, mas agora, até essa pergunta agora foi enviada até pelos nossos telespectadores. Qual é a principal diferença entre um sono saudável e o sono fragmentado, aqueles com despertares frequentes durante a noite, que a pessoa não consegue ficar com um sono ininterrupto? Então, vamos lá. Bem como tu falaste na chamada do programa, né? O que nós temos se nós olharmos, por exemplo, num traçado de uma polissonografia, num exame que avalia uma noite inteira? Nós temos 4 a 6 ciclos de sono, bem como tu já comentaste no início. Cada ciclo do sono, nós temos sono não REM, sono REM, o sono não REM está dividido em 1, 2, 3, então existe uma flutuação do sono, dos estágios do sono ao longo da noite. Sim, nós superficializamos em alguns momentos e aprofundamos mais em outros. Podemos ter até o que a gente chama de microdespertar. E o que nós sabemos? Não quero transformar isso numa aula, mas até para nós podermos entender. Ao longo do ciclo vital, nós também temos mudança do nosso sono. Cada pessoa, dependendo da etapa do desenvolvimento que está, pode dormir um pouco diferente. Por exemplo, um recém-nascido tem vários momentos de sono ao longo do dia e dorme vários momentos. Depois nós vamos crescendo, uma criança, por exemplo, com 3 anos, dorme a maior parte do sono à noite, faz um pequeno cochilo à tarde. E o adulto jovem, necessariamente não precisaria ter essa necessidade de cochilo à tarde. E o idoso volta a ter essa necessidade a partir dos 60, 65 anos. O que nós observamos com o envelhecimento? Estou falando das pessoas aqui acima dos 60, 65 anos de idade, que o sono sim fica mais fragmentado. É o que a gente tem num tempo acordado após adormecer. Então, assim, isso é uma característica que a gente identifica com o envelhecimento. Bom, isso é normal? Isso não é normal? Nós temos que identificar o que faz essa pessoa despertar. Um despertar e voltar a dormir logo em seguida, tudo tranquilo, tudo bem. Tal como o sono fragmentado, como demorar muito para pegar no sono, ou acordar mais cedo do que o horário necessário e desejado, opa, daí a gente tem que começar a ver o que está acontecendo. Estamos falando de uma insônia, estamos falando de algum transtorno de sono que está fragmentando esse sono, seja por movimento periódico de membros, seja por apneia do sono, que tu comentaste agora há pouco. Então, nós temos vários distúrbios de sono que podem fragmentar o sono, que nós falamos que é interromper, ou a própria insônia. O que vai diferenciar é esse tempo acordado. Acordei, por exemplo, o indivíduo, 65 anos, acorda, vai ao banheiro, urinar, volta e dorme. Pronto. E no outro dia acorda descansado, bem disposto, ativo para suas atividades, sem nenhum prejuízo no funcionamento, nas atividades, tudo bem. Não é porque ele acordou aquele minuto para ir para o banheiro que há um problema. Quando começa a acordar mais cansado, sono menos reparador, começar a ter prejuízos durante o dia, sim, precisamos investigar um pouco melhor o que está acontecendo com esse sono.
Perfeito. E, doutora, a insônia e a apneia do sono são problemas que, infelizmente, estão se tornando comuns, né? Como é que o pessoal pode saber se esses distúrbios estão afetando o bem-estar de alguém ou até mesmo deles mesmos, tendo algum sintoma? Uhum. Então, o que é a insônia? É uma dificuldade de iniciar, manter o sono ou um despertar precoce, né, mais cedo do que o horário desejado, tendo uma repercussão ao longo do dia. E isso ocorrendo com alguma frequência ao longo dos meses. E, sobretudo, causando uma repercussão durante o dia. O que eu quis dizer com isso? Por exemplo, pode ser uma alteração de humor, um desânimo, desinteresse, falhas cognitivas, daqui a pouco uma desatenção associada, uma alteração de humor associada com aquela sequência de noites que não teve um sono adequado. Então, isso vai nos chamar atenção para a insônia. Não estou acordando descansada, meu tempo de sono está menor do que 5 horas, menor do que 6 horas, acordo no meio da noite, não consigo voltar a dormir. Vale nós buscarmos o atendimento, sim. Estamos falando de um transtorno, de um quadro que acomete pelo menos 10% da população e que nós sabemos, se não tratada, pode levar a uma série de consequências. A apneia do sono, da mesma forma. Muitas vezes as pessoas nem percebem, né? Elas simplesmente, até durmo bastante, mas acordo cansado, tenho sonolência durante o dia, eu tenho dificuldade para manter minha atenção em alguma atividade que é mais monótona. Vamos olhar lá para a noite. O que tem? São observadas pausas respiratórias? Não são? Tem algum ronco, ou o que a gente chama de um ronco ressuscitador? Então, tem uma série de achados clínicos que nos chamam a atenção para investigar um quadro de apneia, uma síndrome de resistência de via aérea, que a gente pode falar também. Sim, doutora, 10% da população com algum tipo de distúrbio de sono é realmente bastante coisa, né? 10% insônia. Então, se a gente Insônia só. pensar, por exemplo, a apneia do sono, dependendo do critério de classificação que a gente usa, vamos estar falando em torno de 15%, 20% da população. Se a gente juntar outros transtornos de sono, a gente começa a ver o quanto frequente é e que, felizmente, agora nós estamos falando, aumentou o número? Eu diria que não. Eu acho que, felizmente, o que aumentou foi a nossa atenção em relação aos distúrbios de sono. Um parênteses com a afirmação que eu acabei de fazer em relação a aumentar o número. Nós sabemos que a apneia obstrutiva do sono, um fator de risco muito importante é a obesidade. E a nossa população, infelizmente, está ficando mais obesa. Então, sim, a prevalência da apneia obstrutiva do sono pode estar associada com o aumento da prevalência de obesidade. Com certeza, doutora, muito importante ter esse cuidado. Então, eu queria até aproveitar para perguntar para você quais hábitos ou rotinas antes de dormir que a gente pode ter para ajudar a melhorar a qualidade do sono e até mesmo se mantendo esses hábitos é possível a gente deixar de ter até mesmo algum distúrbio de sono. Com certeza, ótima pergunta. Eu sempre digo que nós aprendermos a dormir e nos permitirmos um tempo, um ambiente adequado de sono, vai nos ajudar a prevenir uma série de doenças e de problemas. Então, acho que o primeiro conceito que nós devemos revisar é aquele que sono é perder tempo. Né? A gente perde tempo dormindo. Não. Nós devemos respeitar o nosso tempo de sono, que varia de pessoa para pessoa. Vamos pensar assim, em adultos, o tempo de sono recomendado varia de 7 a 9 horas por noite. E não é tempo de cama, é tempo de sono. Idosos, 7 a 8 horas de sono a cada 24 horas também. Se a gente for pensar, por exemplo, em crianças em idade escolar, 9 a 11 horas de sono. Isso é um problema que nós estamos tendo com as crianças, que elas estão dormindo pouco. Então, além das horas que cabe a nós respeitarmos, alguns hábitos relacionados, por exemplo, evitar o uso de telas, e aí vai computador, celular, esse é o nosso maior inimigo, próximo ao horário de dormir. Ele interfere muito na nossa qualidade de sono. As pessoas deveriam deixar de usar o celular horas antes da hora pretendida de dormir. Deixa o despertador já
marcado para despertar na hora correta, não precisa ser na hora de dormir. Não precisa mandar uma mensagem no último minuto, na última hora, nos últimos 30 minutos antes de pegar no sono. Por quê? Porque vai interferir na qualidade do sono. Então, principal, que é o nosso grande problema, intensificado muito na época da pandemia, mas ainda hoje, é nós cuidarmos para evitar o uso de telas, com todo respeito. Televisão, séries, computador e o celular, que eu coloco como nosso grande inimigo, porque algumas pessoas chegam a levar para perto da cama, que não tem porquê. Além disso, evitar o uso de álcool a qualquer momento do dia, mas sobretudo também à noite, vai interferir na qualidade do sono. O uso de estimulantes de um modo geral. E, sobretudo, evitar de fazer na cama atividades que não são compatíveis com a cama. Ou seja, é se autorizar a cama a ser feita para dormir. Não é fazer reuniões, não é ficar assistindo filme, é dormir. Então, e isso a gente deve ensinar também às crianças. Evitar o uso de tablet, celular, computador no ambiente de dormir. Então, assim, é algo tão simples e que é encantador a gente ouvir quando as pessoas começam a cuidar isso, como elas percebem que o sono fica mais reparador. Sim. E, doutora, algo que me chamou a atenção na sua fala. Você disse que não é tempo de cama, é tempo de dormir. E aí me veio uma dúvida. Tanto para mim, como uma pessoa agora que tem 24 anos, alguém com mais idade, qual o tempo ideal? A partir do momento em que eu me deito da cama, quantos minutos ou horas eu preciso, no máximo, ter para chegar a dormir? Até em que ponto isso pode ser um problema? Uhum. Ou seja, a partir de que momento que eu vou me preocupar que isso é uma insônia ou não insônia? Né? E isso é um conceito que é bem interessante, porque algumas pessoas dizem, já vou responder, mas só fazendo um parênteses, algumas pessoas dizem, nossa, eu mal olho para a cama, já estou dormindo, e eu durmo super bem, eu durmo 10, 12 horas. Isso também merece uma atenção, porque às vezes as pessoas estão privadas de sono, e elas vão para a cama e mal deitar já estão dormindo. Então, isso não é necessariamente mais saudável do que quem leva 10, 15 minutinhos para pegar no sono. Então, assim, uma latência para início de sono de 20 minutos, nós consideramos ok. Então, assim, é o momento de relaxar, aproveitar, né? Eu sempre disse, aproveitar o travesseiro, a cama, descansar e deixar o sono vir. Então, assim, o que acontece? Também é muito importante, que a gente está comentando agora há pouco, ficar olhando as horas no relógio ou passar do tempo no relógio não vai nos ajudar a dormir. E, infelizmente, é um hábito que algumas pessoas têm. Ficar, nossa, já devia ter pego no sono, ou não, já passou tanto tempo. Não precisa. Deixa o sono vir naturalmente. Pronto, vai adormecer. Mas, bom, quando é que eu vou ficar atenta? Quando eu levar mais de 20 a 30 minutos para iniciar esse sono. Daí sim merece atenção. Agora, indo para o outro lado, já nem fazendo a pergunta, mas já me autorizando a eu mesma colocar um aspecto, que é relacionado à privação de sono. Não sei se você ia me perguntar nesse sentido, mas essa é uma grande preocupação de nós que trabalhamos com medicina do sono, que é o quanto nós estamos privados de sono enquanto população mundial. A gente não tem se autorizado tempo para dormir, e muitas vezes as pessoas, em qualquer oportunidade que se encostam, seja numa cadeira, num sofá, já estão adormecendo. É um sinal de que as pessoas estão com sono de má qualidade ou com pouco tempo de sono. Então, aquela pessoa que necessariamente mal deita na cama e já adormece, e pela manhã tem muita dificuldade de levantar, mesmo tendo ficado um longo período de sono, nós temos que revisar como que está a qualidade desse sono e também se ela está dormindo adequadamente os 7 dias da semana, todas as semanas do ano e não só nas férias e feriados. Porque às vezes as pessoas compensam, né, no feriado, no final de semana, mas não, nós devemos dormir adequadamente todas as noites.
Sim, doutora, eu mesma percebo. Às vezes a gente está ali a semana toda dormindo bem, tem um dia que a gente dorme menos, a gente já fica mais cansado, né? E até me deu Uhum. uma curiosidade, você já falou um pouco sobre isso, mas a gente se debruçar um pouco mais sobre essa maneira como as pessoas acreditam que compensa o sono. Até eu me recordo de uma reportagem que minhas colegas fizeram lá na época de faculdade com estudantes de medicina. Eles estavam num período de provas e uma das meninas estava dormindo meia hora por noite durante uma semana. Num determinado dia ela dormiu 16 horas seguidas. E aí aquilo, enfim, não tinha sido saudável. Como é que é esse problema em especial, doutora? A pessoa que tenta compensar em um dia. Eu vou fazer uma contra-resposta para todos poderem pensar. Vocês deixam para tomar água só no final de semana? Vocês deixam para tomar água apenas né, na quinta, na sexta-feira e no domingo? Por que que o sono também não merece receber a nossa atenção todos os dias? Então, assim, não existe. Claro, a pessoa não está conseguindo dormir pelos mais variados fatores, jornada de trabalho, uma situação de doença de um familiar, às vezes acontece. Então, a pessoa não consegue preencher aquelas 7 horas que são as necessárias para ela, ou 9, ou 8, varia de pessoa para pessoa, por 3, 4 dias. Claro, depois, quando ela vai ter oportunidade, ela vai, né, se autorizar mais tempo de dormir, e é importante se autorizar a essa tentativa de compensação. Mas a gente não pode transformar isso numa regra. O sono, ele tem que ocorrer, eu vou insistir nessa tecla, todas as noites. É que nem água, nós devemos tomar em vários momentos do dia, todos os dias. A gente respira, então a gente precisa dormir. O sono é uma ação fisiológica extremamente importante. Nós temos é que não atrapalhar. Então, isso que às vezes acontece, esse excesso de luminosidade que nós temos, excesso de tarefas do mundo atual, a gente tem esquecido de só respeitar o sono. Por exemplo, nessas imagens que estão aparecendo, às vezes a gente precisa de, por exemplo, colocar aqui no vídeo, um protetor né, de olhos para não ter tanta luminosidade, porque nós temos uma poluição luminosa nas nossas cidades, né? Às vezes nós temos ruídos, a gente tem que conseguir proteger o nosso ambiente de sono para ele ter mais qualidade também. Então, são alguns cuidados que todos nós podemos ter para garantir que a cada noite a gente se presenteie, essa é a expressão que eu vou usar, com uma boa qualidade de sono, com tempo adequado e no momento adequado. A gente poder dormir à noite, nós seres humanos somos feitos para dormir à noite, nós precisamos preservar isso. Perfeito, doutora. A gente agradece imensamente sua participação, mas por último, queria te fazer uma última pergunta, como um serviço mesmo para o pessoal saber, né? Quais sinais indicam que é hora de buscar uma ajuda profissional? Nossa, se me deixar aqui eu fico falando 3 horas, mas eu diria basicamente assim, quando o sono, de uma forma muito objetiva, ele deixa de ter as propriedades características dele. O sono, ele deve ser quieto, silencioso. Comecei a ter ruídos durante o sono. Comecei a realizar o sonho. Quando a gente sonha, a gente não pode realizar o movimento que a gente está sonhando, por exemplo. Quando eu acordo cansada, com a sensação que eu não descansei. Quando eu tenho uma sonolência excessiva ou uma sonolência interferindo no meu desempenho de tarefas. Quando eu tenho movimentos durante a noite que interfiram no meu sono. Podem ser achados inespecíficos, achados normais, mas melhor investigarmos e avaliarmos e daí excluirmos algo mais grave. Porque alguns achados às vezes são normais, algumas crianças falam dormindo, mas nem todo falar é normal. Posso estar realizando um sonho, posso estar com alteração comportamental de sono REM. Isso precisa ser investigado. Então, lembrando, o sono é para ele ser tranquilo, silencioso e reparador e ter a sua duração adequada. Isso não ocorrendo, vamos parar e vamos levar essa informação para o nosso médico, nosso clínico, e haver necessidade, ser encaminhado para um especialista em medicina do sono. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e que com certeza aí trouxe muita informação sobre sono para todo o nosso público. Conexão RS vai para um intervalo